Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Henrique e eu vou estar apresentando para vocês meu projeto de pesquisa intitulado Um painel interativo para análise de decisões judiciais sobre a Lei Brasileira de Inclusão, desenvolvido para o Programa Unificado de Bolsas. Primeiramente, cabe-se ressaltar que essas entidades têm ganhado muito espaço dentro e fora do âmbito acadêmico, agregando diversas áreas do conhecimento no estudo e análise de dados, com o intuito de se extrair conhecimentos ou tirar conclusões para a tomada de decisões com fins econômicos ou sociais, baseando-se para isso em predições, análises descritivas, análises gráficas, entre outras ferramentas. Diversos trabalhos vêm sendo desenvolvidos integrando ciência de dados e técnicas de jurimetria, que pode ser definida como a junção do direito com a matemática e a estatística. Entre esses trabalhos, podemos citar o desenvolvido pelo grupo de pesquisa Habeas Data, intitulado Estudo empírico das demandas envolvendo pessoas com deficiência, análise de dados para a proposição de ações eficientes, que busca utilizar as áreas de ciência de dados e geometria para o estudo da Lei Brasileira de Inclusão a fundo, indicando possíveis problemas e lacunas na lei. O objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de um painel para análise das decisões judiciais relacionadas à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI, para assim promover a identificação de problemas e lacunas na lei por meio da possibilidade de visualização facilitada dos dados, com o painel apoiando conclusões que visam desenvolver e aperfeiçoar políticas públicas, dentre outras questões, para assim promover a transparência e contribuir para a inclusão social e plena das pessoas com deficiência. O painel foi desenvolvido essencialmente na linguagem de programação Python, utilizando as bibliotecas Pandas para o tratamento e carregamento dos dados e a Dash, que dá suporte à visualização gráfica do painel. Outras bibliotecas também foram utilizadas, mas não precisam ser citadas. O dataset é parte do processo de pesquisa já citado aqui e desenvolvido pelo grupo de pesquisa Habeas Data. Deste dataset, aplicou-se um recorte temporal de 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2021. Na preparação do painel, aplicou-se também o processo de ETL, extração, transformação e carga, nos dados coletados, que foram extraídos na primeira parte do processo de ETL de uma base online disponibilizada pelo sistema judiciário. A partir dessa extração, os dados foram tratados, corrigindo-se alguns valores que estavam faltando e alguns valores que estavam incorretos, para a otimização da base de dados, possibilitando assim uma análise mais assertiva acerca do tema. Na última etapa, os dados foram carregados para um banco de dados, o qual foi disponibilizado para o uso da aplicação. Os indicadores e métricas que compõem o painel foram implementados por Murilo Torres de Andrade em seu trabalho, que também abrange a Lei Brasileira de Inclusão. Desses indicadores, alguns tiveram que sofrer algumas adaptações para as ferramentas que foram utilizadas. Resultados. O painel desenvolvido possui 4 abas. Na primeira aba, Início, há uma descrição breve acerca do que se trata o painel, uma descrição sobre a Lei Brasileira de Inclusão, sobre a origem da fonte de dados e sobre o recorte temporal, bem como as pessoas que desenvolveram ou contribuíram para o painel. Na aba seguinte, denominada de Visão Geral, há uma visão geral acerca dos processos, contemplando um total de processos, o total de processos por estado, que pode ser visualizado graficamente através de um mapa, e vários indicadores que contemplam as mais diversas análises, seja da natureza civil dos processos, seja da maior área presente dos processos, apresentando as porcentagens relativas à quantidade de processo total. Nas abas seguintes, no caso, duração e demandas, temos, na primeira aba, duração, a média de tempo dos processos, a média de tempo por estado, que também apresenta uma visualização gráfica em forma de mapa, a média de tempo por comarca, apresentando um gráfico de scatter plot, a visualização por sentença, apresentando um gráfico de barras. Na última aba de demandas, temos a quantidade de processos por 100 mil habitantes, a quantidade de processos por 100 mil habitantes
por estado, a quantidade de processos por 100 mil por ano de início do processo e a quantidade de processos por 100 mil por comarca, evidenciando a demanda em relação ao tema. O painel foi disponibilizado de forma remota através do endereço habesdata.fearp.usp.br/leibr-inclusão.html. Acessando o site e clicando no botão Dashboard presente nele, é possível visualizar o painel, que também apresenta diversos filtros que podemos selecionar ou filtrar os processos por estados e ou regiões, permitindo assim uma análise mais específica acerca da Lei Brasileira de Inclusão, tornando o painel 100% interativo. Os recursos e a metodologia utilizados foram adequados e possibilitaram a criação do painel para visualização e interpretação de dados judiciais sobre a Lei Brasileira de Inclusão, possibilitando, assim, a identificação de brechas e lacunas que podem ser visualizados por outras pessoas que tenham acesso ao painel e que possam, assim, desenvolver possíveis soluções. A estrutura criada permite sua reutilização para o desenvolvimento de outros painéis, com outros temas ou outros indicadores. Há espaço também para melhorias na otimização do desempenho do painel, com a finalidade de melhorar a usabilidade, e também há a possibilidade de implementação de outras funcionalidades, como filtros mais específicos e outros tipos de gráficos interativos. Que estão as referências da apresentação. Muito obrigado pela atenção.